no Roda Jovem, João, se achar aí, de acordo com a vontade do Senhor. Então, logo no início, na introdução dessa escola, eu quero esclarecer aos irmãos que todos que crê com o coração e confessa com a boca estão incluídos dentro da promessa do Pentecostes. Porém, muitos de nós ainda não recebemos o batismo com o Espírito Santo, que é a evidência falar em línguas, que é a iniciação dos dons. Mas eu faço parte do Pentecostes. Eu estou dentro da promessa do Pentecostes. Quem convenceu a minha vida de pecado, quando o pastor Jonas me pregou, quando pregou para mim, o pastor Jonas não gosta que eu falo, né? Foi ele que pregou, olha para trás, cara. Eu sou discípulo dele. Foi ele que creu que eu poderia me converter. E ele pregou para mim. Agora, quem me convenceu de pecado foi o pastor Jonas? Não. Vocês acreditam que foi o pastor Jonas? Quem foi que me convenceu de pecado? O Espírito Santo. Então, eu faço parte do Pentecostes ou não faço? Faz. Então, irmãos, está resolvida essa dúvida? Se alguém viesse a ter, né? Não confunda o Pentecostes com o batismo no Espírito Santo. Não faça do batismo no Espírito Santo algo maior do que o Pentecostes. É porque falar em línguas é um dom. Justamente. Pode falar, pessoal. A Bíblia fala que o dom de língua. Fala o dom de língua. Então é um dom que a pessoa recebe. Não quer dizer que muitas vezes ele é batizado pelo Espírito Santo, mas ainda ele não tem o dom de língua. Eu creio nisso que você já é batizado pelo Espírito Santo, mas ele não recebeu ainda o dom de língua. Aí que vem a evidência. Mas nós vamos falar, em nome de Jesus. Os irmãos entenderam então? Nós não podemos confundir o batismo no Espírito Santo e fazer dele maior do que o Pentecostes. É diminuir o Espírito Santo e diminuir a palavra de Jesus Cristo. Tem crente que faz o batismo no Espírito Santo algo maior do que a promessa que foi predita por Isaías, por Joel, por Ezequiel, por João Batista e pelo próprio Senhor Jesus. Como o pastor disse, o batismo com o Espírito Santo é um dom. E a iniciação de todos os dons. A língua é um dom. Justamente. Então, irmãos, não vamos confundir isso. Os irmãos querem fazer algum comentário, os pastores, se eu falei alguma coisa errada, podem corrigir. O Pentecostes é algo que alcançou toda e qualquer gente que crê com o coração, que confessa com a boca, que passa pelo processo do batismo, que desce as águas, que vive o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo, e que pega a sua cruz e carrega todos os dias. Pentecostes faz parte da vida de toda a igreja, seja o irmão que é batizado no Espírito Santo, ou seja o irmão que não é batizado no Espírito Santo, ele está incluído dentro da promessa que é o Pentecostes, e é a presença do Espírito Santo na vida da igreja. Os irmãos creem assim ou não? Amém. Amém. Então agora nós podemos iniciar mais tranquilo. Porque se eu iniciasse a aula aqui e ensinasse, como muitos têm ensinado, o batismo no Espírito Santo como algo maior do que o Pentecostes, então, irmãos, mais uma vez, eu, como igreja, ia errar. Mas quando eu inicio com essa introdução, dizendo a todos os irmãos que o Pentecostes é algo maior do que o batismo no Espírito Santo, e que o batismo no Espírito Santo está incluído no Pentecostes, como todos os outros dons, então eu fico mais tranquilo. Por quê? Porque eu não desmereço a graça do Senhor Jesus que desceu no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e encheu aqueles irmãos de línguas estranhas. Agora, é claro, irmãos, que muita coisa mudou na igreja. É claro que hoje, se nós não temos, não estou atribuindo culpa à igreja, veja bem, eu estou dizendo que se hoje nós não temos mais sinais, mais prodígios e mais maravilhas na igreja, é porque nós entramos por um caminho de materializar o que é espiritual, de ligar tudo que é espiritual a bênçãos materiais, ou seja, eu vou crescer, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, se eu der isso, eu vou ganhar isso, essa coisa toda. Então nós tiramos a ação do Espírito por momentos. Pastor
Pastor Jonas. As pessoas confundem a questão a respeito de batismo no arrependimento com o batismo no Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Batismo de arrependimento é o momento que a gente se converte, passa pela classe do discipulado, ou tem um ensino sobre o novo nascimento, e daí a gente vem o batismo das águas, que é o batismo de arrependimento, né? Que recebemos o batismo do nome da Trindade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas pessoas confundem essa parte aí como que eles foram batizados no Espírito Santo. Eu sou batizado no nome do Espírito Santo. Não é esse batismo. Quando ensinamos sobre o batismo do Espírito Santo, o irmão está falando sobre o Pentecostes. É lógico que quando aceitamos Jesus, fomos inseridos na era do Pentecoste. Estamos vivendo a graça, a era do Espírito Santo. O Espírito Santo guia a igreja. Agora, batismo com o Espírito Santo, aí nós entramos na promessa sim. Agora, batismo com o Espírito Santo, ele vem do alto, e quem batiza é Jesus. Jesus nos batiza com o Espírito Santo. O momento que recebemos o batismo com o Espírito Santo, a evidência é línguas estranhas. Aí a pessoa fala em línguas estranhas, ele tem um start. Depois desse start, aí tem variedade de línguas. A pessoa segue falando, mas uma língua ele recebeu. E aquela inicial, ele tem que prosseguir falando ela. Agora depois, quando ele recebe variedade, ele recebe renovação de línguas, variedade de línguas, aí ele fala... E a continuidade dos dons. Aí já é dom, aí já é o dom do Espírito agindo, aí ele tem variedade, ele automaticamente ele não fala naquela primeira, ele fala aquela primeira e fala outras, e vai tendo variedades, assim como o apóstolo Paulo diz que ele falava mais em língua do que todos ali, que ele tinha um dom variado de línguas. No capítulo 12, né? E é isso, e assim a gente segue aí a questão de outros dons, que na verdade são 9. Deus abençoe também. É isso aí que o pastor Jonas disse. Eu não sei se ele concorda com o que eu disse antes, que o batismo no Espírito Santo é a consequência do Pentecostes, que é sobre a igreja. O Espírito Santo é a igreja. Eu mesmo não sendo batizado com o Espírito Santo, eu sinto quando o Espírito Santo de Deus fala comigo. E quando me direciona algumas coisas, e quando eu dou ouvido à voz do Espírito, eu vejo que eu não andei Guiado. Justamente, porque eu estou debaixo da promessa do Pentecostes. Só não fui alcançado pelo batismo no Espírito Santo, que isso quem faz, como o pastor Jonas disse, é o Senhor Jesus. Não adianta eu forçar. Jesus Um pouco de água para mim, original. Uma experiência, posso contar aos irmãos, que quando converteu um grupo de amigos, e eu tinha um companheiro, grande discípulo, andou comigo por vários tempos. O nome desse rapaz era Clemar, quando a gente chegou a conhecê-lo. Esse desempenhava um ótimo trabalho na igreja, um grande professor de escola dominical, grande dirigente, ele sabia fazer o trabalho de visita, sabia evangelizar e tudo. E esse não era batizado com o Espírito Santo. A gente veio primeiro, depois ingressamos, trabalhei junto com ele em várias igrejas, vários trabalhos, e acompanhei o trabalho dele. Depois ele demorou cerca de não estou desanimando os irmãos, mas ele ficou esperando 14 anos. Depois de 14 anos, ele recebeu. Eu estava aqui nos Estados Unidos já, ele recebeu o batismo do Espírito Santo. E hoje, depois eles elevaram ele ao ministério, e ele é pastor de uma igreja e toma conta, acho, de 14 congregações e assume 7. Está vendo? Um ótimo trabalho, é um grande dirigente na igreja lá no nosso campo. É um testemunho muito lindo, né? Então, mas ele nunca deixou de fazer o trabalho porque não era batizado, ele sempre fez. amém. Toda pessoa, no momento em que ele levanta a sua mão e confessa que Jesus é o Senhor e aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é o primeiro companheiro dele, desse momento em diante. Por isso que se faz necessário o apelo da pessoa fazer uma decisão. Se ele fizer a decisão, a partir daí o Espírito Santo entrou de lado a lado com ele para ajudar ele a vencer. É verdade isso, porque ontem nós falamos aqui no Roda Jovem